a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor está visitando a nossa vida e está trazendo justiça onde houve injustiça. Nós liberamos uma palavra profética sobre todas as portas da nossa vida e liberamos a palavra: haverá justiça total e completa do Deus que é justo e poderoso. Liberamos essa palavra justiça sobre o nosso caminho, sobre a nossa casa, sobre nossos projetos e sonhos. E tudo aquilo que nos foi roubado, tudo aquilo que nos foi tirado, tudo aquilo que tiraram de nós de forma injusta, de forma manipulada, ou até mesmo na força maligna, nós oramos no nome de Jesus para que haja restituição total e ainda multiplicado, voltando para a palma das nossas mãos, voltando para dentro da nossa vida, no nome de Jesus. Toda maldade, toda traição, todo tipo de engano, nós oramos agora, declarando: não prevalecerá, não passará, porque o Senhor dos Exércitos é quem luta por nós. Declaramos Jesus Cristo como a bandeira da nossa vida, declaramos seu poder que está trabalhando em nosso favor, que está trabalhando em nosso caminho. E nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que ousar contra nós, nós teremos vitória sobre ela. Declaramos que o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está nos capacitando, o Senhor está trazendo novas ideias, o Senhor está abrindo novas oportunidades, está abrindo novas portas, e chegaremos ao lugar que o Senhor tem reservado para nós. Declaramos que nada impedirá o agir de Deus e das promessas de Deus na nossa vida. Deus tem promessas na nossa vida. Deus tem promessas na nossa casa. Deus tem promessas no nosso caminho. E a Bíblia diz que são promessas de paz, planos de prosperidade, planos de avanço, planos de aumento, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu também oro por todo aquele, Senhor, que o inimigo tem atacado sua saúde física ou mental. E declaro em nome de Jesus que nenhuma enfermidade tem o poder de atacar essa pessoa, de agir na vida dela, de operar na sua vida. Que ela seja livre agora de toda infecção, de toda inflamação, de toda dor. Eu oro pela cura total, pela cura da leucemia, pela cura, Senhor, de todo tipo de câncer, todo tipo de problema no sangue, nos rins, no fígado, no pâncreas, no coração. Nós declaramos saúde, toda alergia renda-se ao poder de Jesus Cristo. Também oro por enfermidades emocionais, angústia, medo, aperto no peito, depressão, tristeza, abatimento, e que tudo isso seja arrancado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Oramos agora para que uma nova visão venha sobre essa pessoa, um novo ânimo venha sobre ela. Eu oro por todos aqueles que caíram, que se levantem. Eu oro por todos aqueles que desanimaram, para que se levante. Em o nome de Jesus Cristo, eu libero essa palavra sobre a tua vida, e que a unção de Deus toque a tua vida. E se houver algo espiritual travando a tua vida, se houver algo espiritual impedindo você de se levantar, eu oro que isso não permanecerá, não prevalecerá, não te atacará, porque maior é Deus na tua vida, maior é Deus na tua vida, em nome de Jesus. Mesmo que você não tenha força, Deus tem força para você. Eu quero declarar em nome de Jesus que a força do Altíssimo está levantando você. A força do Altíssimo está lhe dando novas ideias, está lhe dando novas estratégias, vai lhe dar novas oportunidades, vai abrir novos horizontes para você. No poder e na autoridade de Jesus Cristo eu libero essa palavra. E todo tipo de acusação contra a tua vida, todo tipo de palavra injusta lançada contra ti, nós apresentamos ela ao Altíssimo.
e pedimos a bênção do Senhor sobre a tua vida. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que alegria estar com todos vocês aqui nesse começo de dia. Estamos no segundo dia do propósito. Estamos orando contra a injustiça e contra a maldade. E estamos em jejum também. São 14 dias, 7 mais 7. Hoje é o segundo dia. E eu quero aqui lembrar você de que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Mantenha-se firme no propósito, firme. Não deixe nada se colocar entre você e o seu compromisso com Deus. E nós veremos a glória de Deus. Amém? Nós cremos no Senhor. Isso é fé. A fé é crer. É crer que Deus pode fazer. É crer que Deus pode mudar. É crer que Deus muda histórias. Crer que Deus transforma realidades. Por isso, em nome de Jesus, coloque a sua fé em Jesus, não em mim, em Jesus, na palavra de Deus, naquele que pode fazer as coisas. Amém? Escreve aqui nos comentários, estou firme. Cada dia que você entrar aqui na oração, seja na das 6, seja na das 18, você vai escrever aqui, estou firme. Amém? Isso vai ser um memorial entre você e Deus, entre você, Deus e a sua fé. Cada vez que você entrar aqui na oração, seja na oração da manhã, seja na oração da noite, você vai escrever, estou firme. Amém? Como um memorial entre Deus, você e a sua fé. Amém? Deus me deu uma palavra hoje e eu quero compartilhar essa palavra com você. Essa palavra está em Josué capítulo 11, verso 20, que diz assim: pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, a fim de que fossem separados para a destruição e exterminados sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eu vou repetir essa palavra. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel. O porquê que uma pessoa endurece o coração? Você, sabe, tinha acesso àquela pessoa, você tinha acesso àquela oportunidade, mas de repente você não tem mais acesso. O coração daquela pessoa endurece até por um tempo só. Endurece por um tempo. A Bíblia diz que Deus endurecia o coração do faraó também, para que não deixasse o povo ir, mesmo com uma palavra de libertação. E você tem que entender por que Deus faz isso. Você tem que entender por que Deus endurece o coração de alguém. E eu separei algumas coisas aqui. Por que Deus endurece o coração de uma pessoa? Bem, sabe por que Deus também endurece o teu coração? Para lhe afastar de um lugar ou de um grupo de pessoas. Muitas vezes Deus endurece o teu coração, endurece o coração de outra pessoa, ou de outras pessoas, até de um coletivo, para lhe afastar de um lugar e para lhe afastar de certas pessoas. Daí você diz, mas como? Se aquele lugar era bom para mim, mas Deus não endureceu o coração daquelas pessoas para você? É que às vezes a gente não entende que estar em alguns lugares é só por um tempo. Estar com algumas pessoas é só por um tempo. E se você quiser voltar para aquele lugar, você vai ver que tudo vai mudar. As pessoas vão mudar, o lugar vai mudar, porque você está numa outra estação. Você está num outro tempo. É por isso que o coração muitas vezes é endurecido. Porque Deus está querendo, sabe, lhe afastar daquele lugar, Deus está querendo lhe afastar de certas pessoas. E você às vezes não entende. Você pensa que o problema está com você, daí você começa a se culpar. Quando na verdade é Deus endurecendo o coração daquelas pessoas, é Deus endurecendo o seu coração quanto àquele lugar, porque Deus está querendo fazer uma obra. Escreve aqui nos comentários, Deus está querendo fazer uma obra. E a gente não entende isso. Deus está querendo fazer uma obra. Às vezes a obra é em você, às vezes a obra é naquelas pessoas,
Às vezes a obra é maior do que a gente pode mensurar, mas ela está acontecendo. Então, em vez da gente ficar, sabe, perguntando por que aquela pessoa virou a cara para a gente, por que aquela pessoa não lhe honra, por que aquela pessoa lhe trata mal, o porquê que aquelas coisas acontecem contra você, você teria que, sabe, realmente render o seu coração a Deus e começar a entender: Deus, por que o Senhor endureceu o coração dessas pessoas? Por que o Senhor endureceu o meu coração em relação a essas pessoas? Porque Deus faz isso. Está aqui no texto. A Bíblia diz que Israel estava na rota da conquista da terra prometida. Mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração dos povos que estavam contra Israel para virem contra eles para lutar. Por quê? Porque Deus queria que eles viessem lutar e Israel viesse vencer eles e conquistar a terra. Ou seja, o próprio Deus endurecia o coração das pessoas para não ter acordo, para não ter negócio, já porque Deus estava preparando algo. Deus estava preparando algo, Deus estava querendo uma vitória sobre eles. Então, Deus, e eu creio que Deus está falando com alguém que está aí me ouvindo, Deus endureceu o coração de gente que era aliado seu, de gente que era seu amigo, de gente que trabalhava com você, de gente que, sabe, você fez muito para essa pessoa, mas Deus endureceu o coração dela porque Deus estava querendo lhe afastar de algo. E mesmo que você não entenda, espere mais um pouco. O segundo objetivo de Deus ter endurecido o coração de algumas pessoas para você e com você é trabalhar na sua dependência nele e tirar coisas que estavam no seu coração. Deus tem que tirar algo de nós muitas vezes, que a nossa dependência está naquilo, para trabalhar em nós, para tirar coisas que entraram dentro de nós e que estão apodrecendo a nossa alma. Então Deus, sabe, Ele nos afasta de determinados lugares, nos afasta de determinadas pessoas, porque Deus está querendo trabalhar no nosso coração. Ele quer tirar raízes que estão lá dentro. Ele quer tirar raízes que estão lá dentro, e raízes que você nem acha que talvez tenha, mas que o Senhor está tirando de dentro de você. Coisas que estavam fazendo mal para o seu emocional, coisas que estavam levando você a viver uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida, sabe, infeliz, uma vida muitas vezes até dividida. Por quê? Porque o seu coração tinha raízes que precisavam ser arrancadas, raízes que não agradavam a Deus. Deus nos quer inteiro num propósito. É por isso que muitas vezes Deus nos desliga de um lugar e nos desliga de certas pessoas, porque Deus está querendo fazer uma obra na nossa vida. Deus está querendo fazer uma limpeza dentro de nós. Deus está querendo, sabe, tirar aquelas coisas podres, aquelas coisas sujas. Deus está querendo tirar a desobediência de dentro de nós. Deus está querendo tirar coisas de dentro de nós que não agrada a Ele. Mas aquele lugar lá estava contaminando você. Aquelas pessoas lá estavam contaminando você. É por isso que Deus endurece o coração daquelas pessoas, porque se você tivesse o calor delas, se você tivesse o amor delas, se você tivesse, sabe, a amizade delas, talvez você não se mexeria. Talvez você se acomodasse, porque é isso que o ser humano faz. Quando ele encontra um lugar quentinho, quando ele encontra um lugar sociável, quando ele encontra um lugar de influência, quando encontra um lugar que ele se sente bem, ele vai se acomodando ali. Mas nem sempre Deus quer que você se acomode num lugar. Às vezes Deus tem planos maiores para a sua vida. Deus tem coisas maiores para você. Então, a gente pode entender que algumas rejeições foram propósito. Essa rejeição que fez você chorar, essa rejeição que fez você se sentir abandonado, essa rejeição que você viu tanta gente traindo você, essa rejeição que fez, sabe, você se sentir mal e pensar, como eu disse, que o problema era você, na verdade, era Deus dizendo para você: eu estou mudando a tua rota, eu tenho planos maiores para a tua vida. É por isso que essas coisas aconteceram. Aí você diz: então Deus permite que algumas rejeições aconteçam para o nosso bem, porque nem a gente sabe
o que Deus tem reservado para nós em nosso futuro. Talvez para muitos que eu estou aqui ministrando, sabe, nessa manhã, talvez diga assim, não, eu agora já estou em planos de aposentadoria, não quero mais me incomodar, não quero mais me envolver com nada. Só que esse é o seu plano. E qual que é o plano de Deus para a sua vida? E se eu disser para você que Deus tem planos maiores para a sua vida? Deus tem coisas maiores, sabe? Então, você às vezes não está compreendendo o trabalhar do Altíssimo. Você não está compreendendo a forma maravilhosa que Deus está agindo. Então, não é que está todo mundo contra você. É que Deus endureceu o coração de algumas pessoas, porque Deus está lhe reconduzindo a um propósito maior. Quando o Senhor é o nosso pastor, a Bíblia diz, lá no Salmos 23, Ele nos guia a pastos verdejantes e a águas tranquilas. É Ele que nos guia. É Ele. Eu vou repetir, é Ele que nos guia. É Ele que nos guia. Então, Deus está guiando você a um novo lugar, a novas pessoas, a novas conexões, a uma nova história. Eu sinto no meu espírito aqui de liberar essa palavra profética sobre... Tem alguém que precisa ouvir essa palavra e eu quero liberar essa palavra. Deus está preparando uma nova história para pessoas que perderam coisas em seu caminho. Aleluia! Eu sinto muito forte a presença de Deus aqui. Amém? E se você sente que essa palavra é para você, vem uma nova história sobre a tua vida. É por isso que, sabe... Deus endureceu alguns corações pela estrada. É para que você fosse reconduzido a uma nova história. Então, pode levantar porque vem um tempo novo. Pode levantar porque Deus está preparando algo maior para a tua vida. Pode levantar dessa sua depressão, pode levantar dessa sua tristeza, pode levantar desse seu desânimo, pode arregaçar as mangas, porque é um tempo novo que está chegando na tua vida. Está chegando um tempo novo de Deus aí para você. Está chegando um tempo novo aonde Deus vai lhe guiar a novos projetos, a uma nova história, a um novo tempo. Você crê nessa palavra profética, aí você diz assim, puxa, mas foi tão duro para mim. Eu sei que foi duro para você, mas ao mesmo tempo, veja quanto você mudou. Veja coisas que você não se preocupava e que você se preocupa hoje. Você começou a cuidar mais da sua saúde, você olhou mais para dentro de você, você está cuidando melhor da sua família, você está com outro olhar, você está com outro sentimento. Isso é o trabalhar de Deus na tua vida. Isso é o trabalhar de Deus na tua vida. Amém? Eu vou continuar essa palavra na oração da noite. Amém? O tempo não me permite continuar com essa palavra agora, mas na oração da noite de hoje eu vou continuar com essa palavra. Mas agora você já tem, sabe, você já tem alguns degraus aí para começar a subir de novo. Porque Deus está dizendo para você, tudo isso foi um preparo. Tudo isso foi um preparo para um novo tempo. Essa é uma palavra profética para a tua vida. Você crê nessa palavra profética? Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e vou orar por você também. Quero pedir a sua gentileza de você deixar sua curtida nesse vídeo. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E gostaria que você compartilhasse com 7 casas, com 7 famílias, com 7 pessoas que você ama muito. Amém? E você que entrou aqui pela primeira vez nessa oração, seja muito bem-vindo. Faça o propósito conosco. Estamos hoje no 2º dia. Amém? Estamos no 2º dia do propósito. E a nossa oração nesse propósito é que o nosso Deus faça justiça e quebre toda a maldade contra a nossa vida. Estamos orando por isso. Estamos crendo nisso. E eu quero pedir uma coisa para quem ainda não ativou, que ative as notificações do YouTube. Tem um botãozinho aí, ative todas as notificações. Quem não ativou esse botão, ativa por gentileza, porque às vezes você não vê o horário da live, não é notificado porque esse botão aí está desligado, tá? Então aí ativa esse botão das notificações para toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube avise você, ok?
muito bem, certo? Também quero falar rapidamente desse livro aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. Ele é um livro que fala de 22 formas que Deus usa para falar conosco. Esse livro está lá no meu site, você pode adquirir e aprender mais sobre a voz de Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora, que diz assim: enquanto eu declaro, escreve aqui nos comentários teu pedido de oração, amém? Toda injustiça que houve contra a tua vida, toda a maldade, põe aí, porque Deus vai com certeza operar. Eu quero liberar uma palavra sobre o Júlio César, que está me ouvindo. Deus te visita, Júlio, com justiça, amém? Tem coisas que aconteceram na sua vida que você não entende o porquê, mas Deus conhece teu coração e você vai dar a volta por cima, em nome de Jesus. Eu quero liberar, vai haver reviravolta aí, amém? Eu também quero liberar uma palavra sobre um homem. Ele estava de cabeça, como cabeça numa empresa, então provavelmente ele era o gerente geral, o CEO da empresa, e que houve muitas injustiças contra a tua vida. E o Senhor me diz assim: Marcelo, você vai viver coisas novas, você vai viver uma nova história, Marcelo, em nome de Jesus. E Deus está abrindo o teu coração aí. Deus está abrindo teu coração e está operando algo na tua vida, em nome de Jesus. E o Senhor está quebrando uma maldição na tua vida de enfermidade, que vem já de família. Você já teve alguém na tua casa que morreu com 53 anos de idade. Deus está desfazendo laços de morte na tua vida, Marcelo, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço, do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você. Amém? Apresentar você diante do Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou estar ao vivo hoje às 9 da manhã aqui. E depois às 18 horas a nossa oração da noite. Amém? E também hoje à noite tem aula para quem é aluno da Academia Quino Global. Hoje às 19 horas. Tá bom? Oremos. Pai, em nome de Jesus, graças te dou. Senhor, eu senti uma voz profética muito forte sendo liberada hoje aqui, nesse segundo dia de oração. E a palavra para nós foi: uma nova história está chegando. Uma nova história. Deus permitiu com que algumas pessoas endurecessem seu coração. Deus permitiu para que o Senhor nos reposicionasse. O Senhor nos colocasse num novo caminho, numa nova história. Por isso, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro agora, apresentando cada família diante de Ti, cada lar diante de Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, que talvez, Pai, viveu situações injustas, complicadas. Pessoa essa, Pai, que viveu momentos de desafio, mas que o Senhor a guardou, que o Senhor a livrou de todo o mal e que o Senhor a tem sustentado de forma graciosa. Eu quero declarar: o favor do alto está sobre ti. O favor do alto está sobre ti. O favor do alto está sobre a tua casa. E operando o Senhor na tua vida, quem impedirá?
Nesse momento nós liberamos uma palavra sobre todas as portas da nossa vida e nós declaramos: a maldade não passará, a maldade não permanecerá no nosso caminho. Porque o Senhor, aquele que abre caminhos, aquele que dá oportunidades, aquele que cura, aquele que levanta, aquele que tem o poder de restituir. Eu libero uma palavra: restituição nas portas, restituição nos caminhos, no nome de Jesus. Toda injustiça, toda maldade, tudo aquilo que vem contra ti, toda obra maligna invocada contra o teu nome, tudo aquilo que veio para ser um paralisador na tua vida, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que isso seja quebrado em nome de Jesus, e que a partir de hoje você comece a andar. A partir de hoje você tome um novo ânimo. A partir de hoje a força do Altíssimo esteja sobre ti e você venha vencer, conquistar e chegar no lugar alto que Deus tenha preparado para ti. E todos aqueles que viraram as costas, aqueles que te rejeitaram, aqueles que você não sentiu o amor deles, Deus está apresentando pessoas novas no teu caminho. Deus está colocando pessoas novas no teu caminho. Eu quero declarar em nome de Jesus: aquele que cura está tocando na tua vida, aquele que restaura está tocando na tua vida, aquele que movimenta as coisas está tocando na tua vida, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti, tua casa e tudo que está ligado a você. Apresentamos esse dia ao Senhor e pedimos a bênção, a sabedoria e que haja salvação em toda a nossa casa. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Um excelente dia para todos nós, na bênção do alto. Até mais, querido. Contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que haverá paz, fartura, abundância, prosperidade, novidade na vida dessa pessoa e na sua casa. Declaro que a sua casa é um lugar de paz. Declaro que sua família é uma família feliz, cheios de Deus. Declaro que seus filhos serão poderosos, abençoados, ungidos de Deus aqui nessa terra. Oro em nome de Jesus para que a proteção do Senhor cubra a nossa vida, guarde a nossa frente, a nossa retaguarda, direita e esquerda, e nenhum mal prevalecerá contra nós. E também libero a palavra de Deuteronômio 1:11, que está escrito, Senhor, 1000 vezes mais. Eu libero, Senhor, essa palavra profética. Haverá 1000 vezes mais nessa casa, 1000 vezes mais de bênçãos no caminho dessa pessoa, 1000 vezes mais de bênçãos no trabalho, na empresa, nos negócios dessa pessoa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Senhor, entre agora na alma deste homem, na alma desta mulher e leva embora a ansiedade, a depressão, o medo, as feridas, tudo aquilo que tem machucado o coração e até mesmo, Senhor, a dúvida. Senhor, tira completamente. Nós cremos que o Senhor tem o poder de fazer uma grande obra. Nada é impossível para ti. Tua palavra diz, Senhor, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé em Deus. Que a mão do Senhor seja sobre a tua vida e o Senhor te conduza a bons planos, que o Senhor te guie a caminhos retos, em o nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Uma das coisas que é importante você compreender é que nós não podemos apenas ter a fé no nosso coração. Nós precisamos viver com essa fé. São coisas diferentes. Porque muitas vezes a pessoa sabe que Deus é Deus do impossível, mas ela não age crendo e confiando, porque as suas atitudes dizem o contrário. Então, eu creio que Deus é Deus do impossível, mas não acredito que Deus pode transformar a vida do meu filho.
Creio que Deus é Deus do impossível, mas não acredito que Ele pode transformar a vida do meu irmão que está do meu lado, ou da minha irmã que está do meu lado, na vida do teu marido, na vida da tua esposa. Deus é Deus. Você tem que agir como uma pessoa de fé. A partir do momento que você diz, mas eu creio, mas o crer ele precisa ser acompanhado de obras. O crer precisa ser acompanhado de obras. Então eu creio, então eu não vou falar nada negativamente em relação àquela pessoa, porque eu creio que Deus vai fazer uma obra. Eu creio que Deus vai agir na minha vida. Eu creio que Deus vai abrir a porta. E creio não só no meu coração, mas estou declarando a todo momento, a porta vai se abrir, Deus está agindo, Ele está nos bastidores da minha vida. Entenda, isso é realmente andar por fé. Deus não nos chama apenas para ter uma fé no coração. Deus nos chama para caminhar com fé. Caminhar com fé. Quando a Bíblia fala lá em Hebreus sobre os heróis da fé, fala de pessoas que caminharam na fé. Caminharam na fé, não apenas tiveram uma fé no coração, mas caminharam na fé. Isso é uma grande diferença, ok? Muito bem. Que Deus abençoe a todos. Um excelente sábado a cada um de vocês. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida, mas antes eu quero dar um testemunho aqui para glorificar o nome de Jesus. Olha que bonito isso que Deus tem feito aqui no nosso meio. E eu não sei se você tem me acompanhado nos últimos testemunhos que eu dei, muita cura de câncer nas orações, muita cura de câncer, muito testemunho de cura de câncer. A Sandra, ela escreveu assim: a paz. Eu o acompanho todos os dias há mais de 4 anos. Minha mãe tem 85 anos e foi diagnosticada com câncer de colo. O médico nos chamou e disse que faria cirurgia, mas não faria reconstrução intestinal, pois ela não aguentaria, ficando com a bolsa de colostomia para o resto da vida. A cirurgia foi marcada, mas para a honra e glória do Senhor, ao realizar o procedimento, o médico não encontrou o câncer. Ele nos chamou e disse que a cirurgia tinha sido um sucesso, que já havia reconstruído o intestino dela e que ela usaria apenas uma bolsa por 4 a 6 meses. Em maio, ela fez a cirurgia de remoção da bolsa e está uma bênção para a honra e glória do Senhor. Desde o primeiro dia em que eu soube do diagnóstico, eu fazia oração com o Senhor de manhã e à noite e Deus me atendeu. Muito obrigado. Louvo a Deus pela sua vida. Que coisa tremenda. Mais um milagre para a glória de Deus. Mais uma pessoa curada de câncer. Amém? Eu quero dizer a você exatamente isso. Se você tem fé, você tem que caminhar por fé. Olha o que ela fez. Ela tinha um problema em casa, a mãe com câncer. Ela começou a orar, 6 da manhã e 18 horas. 6 da manhã e 18 horas. Orou sem parar. Olha o milagre acontecendo. Por quê? Porque a fé sem uma ação, a fé sem obras, ela não funciona. Então, se eu tenho fé, eu tenho que caminhar. Eu acredito em Jesus? Muito bem. Então, eu tenho que caminhar com Jesus. São duas coisas diferentes, certo? A fé do coração e o caminhar pela fé. O caminhar pela fé vai me fazer não parar de fazer o que eu estou fazendo, independente do problema que eu tenho. São coisas diferentes, por isso aprenda a caminhar por fé também. Amém? Deus me deu uma palavra que está no Salmos 1. Eu quero meditar em cada versículo do Salmos 1, que é um capítulo pequeno, mas ele traz aqui instruções muito poderosas. E o tema dessa mensagem é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é o tema dessa palavra profética. No verso 1 do Salmos 1 diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Essa tradução é a nova tradução da linguagem de hoje. É uma tradução um pouco mais simples, mas hoje a minha meditação vai vir aqui nessa tradução. Eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz que felizes são os que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com aqueles que zombam do sagrado. A Bíblia está nos dando aqui um conselho, e o conselho que Deus está nos dando é: não se misture com pessoas que zombam no nome de Deus.
Esses dias eu fiz um vídeo sobre não usar o nome de Deus em vão. O que é usar o nome de Deus em vão? É você rir de piadas relacionando não só o nome de Deus, mas relacionando também o que é sagrado. Tem gente que não entende o impacto de uma crítica em relação à fé, em relação ao Evangelho, em relação a Cristo na sua vida. Mas a Bíblia diz que isso é a roda dos escarnecedores, a roda daqueles que zombam do sagrado. Se eu estou numa roda onde as pessoas estão zombando da minha fé, eu não posso permanecer naquela roda. Eu tenho que me levantar e eu tenho que sair dali. Por quê? Porque eu tenho que respeitar as coisas sagradas. Eu tenho que respeitar a Deus. Eu não posso fazer uma piada com o nome de Jesus. Eu não posso rir dos crentes, como algumas pessoas às vezes dizem, vamos rir dos crentes, né? Principalmente daquelas igrejas mais tradicionais. Eu não dou risada, porque a Bíblia diz que eu não posso rir do sagrado. Eu não posso rir. Não, mas olha os escândalos que estão acontecendo. Eles vão ser julgados por Deus. Quem faz o que é errado vai ser julgado por Deus. Quem faz o que é mal vai ser julgado por Deus. Mas tem certas coisas que a gente não pode rir, porque é zombar das coisas sagradas. É que nem tem muitas pessoas que pegam e falam mal, né, de tudo que é igreja, falam mal de pastor, criticam. Ei, esses dias eu fiquei até, eu digo para você, eu fiquei me sentindo ruim. Eu vi uma pessoa criticando a vida de um pastor. E sabe, você tem que entender que um pastor, ele é um ser humano, tá? Que tem uma família, ele tem filhos, ele tem uma esposa. E às vezes as pessoas falam coisas besteiras em relação à vida de um pastor. Eu estive como pastor à frente de uma igreja por muitos anos. E você sabe que eu sempre vi na maioria dos pastores muita limitação financeira. Tem pastores que são bem financeiramente, mas a maioria não. A maioria não. A maioria é uma briga para pagar o aluguel. Muitas vezes são verdadeiros guerreiros no campo de batalha. E tem gente que tudo que faz é criticar pastor. Bem, você tem que ter cuidado com isso, porque isso é estar na roda dos escarnecedores. E aqueles que fazem o que é errado, Deus vai julgá-los. Deus vai julgá-los. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O que eu fizer de errado, Deus vai tratar comigo. O que você fizer de errado, Deus vai tratar com você. Então a Bíblia diz aqui, que felizes são os que não se deixam levar pelos conselhos dos maus e não se detêm também na roda dos que zombam de Deus, que zombam da fé, que zombam do que é sagrado. Eu prefiro, sabe, quando alguém fala mal de uma igreja ou de um pastor, eu fico quieto, eu saio de perto. Eu não quero estar numa roda de escarnecedores. Eu não quero atrair maldição para a minha vida. A Bíblia diz aqui que eu vou ser feliz se eu sair dessa roda. Eu vou ser abençoado se eu sair dessa roda. Eu vou ser abençoado se eu não participar dessa conversa. E no verso 2 diz assim, pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Olha só onde tem que estar o nosso prazer. Nosso prazer não tem que estar de falar da vida dos outros. O nosso prazer tem que estar na lei do Senhor, na palavra de Deus. É nela que tem que estar o meu prazer. Porque tem gente que ama uma fofoca, ama uma conversa fiada, ama estar, sabe, em lugares errados, conversando com gente errada, gastando seu tempo com gente que não, eles não crescem e não deixam ninguém crescer, eles enroscam a vida das pessoas. Eu tenho para mim uma coisa, a pessoa que me puxa para baixo não é meu amigo, não serve também para eu ter um grande relacionamento. Por quê? Porque o que Deus tem para mim, eu não posso ficar preso a esse tipo de roda de gente, sabe, que está travada e quer me travar. Então, a Bíblia diz aqui, é melhor eu estar escorado na Bíblia, na palavra de Deus, nas coisas de Deus,
sabe, me envolvendo com as coisas de Deus. Eu vou ser feliz se eu fizer isso. E se eu sair do conselho dos maus, se eu sair da roda dos escarnecedores e meditar na palavra de Deus. E no verso 3 diz assim: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Meu Deus, olha só, se eu me separar do conselho dos maus, se eu sair da roda dos escarnecedores, se eu tiver prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, olha o que vai acontecer comigo. A Bíblia diz aqui que eu vou ser como árvore plantada, que cresce na beira de um riacho, que dá fruto. Olha só, eu vou ser abençoado, eu vou gerar coisas boas. O que eu vou gerar estando plantado em Deus? Eu vou gerar bons negócios, eu vou gerar bons relacionamentos, eu vou gerar bênçãos para minha casa, eu vou gerar um bom casamento, eu vou gerar bons filhos, eu vou gerar trabalhos extraordinários no sentido de um negócio, de um livro que eu vou escrever, enfim, eu vou dar frutos, eu vou gerar coisas, na minha vida. Por quê? Porque eu estou cumprindo princípios. E a Bíblia diz aqui, e tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Meu Deus, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Ou seja, elas lançam um negócio e dá certo. Elas batem numa porta, a porta se abre. Elas se conectam com alguém e aquela conexão gera bênçãos, gera portas abertas, gera oportunidades. Ou seja, tem muitas bênçãos de eu caminhar em princípios. No verso 4 diz, o mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. Ou seja, enquanto eu estou em Deus construindo coisas permanentes, coisas que vão durar tempo, a Bíblia diz que os maus são felizes só por um tempo. Os maus são felizes apenas por um tempo. Então escute essa palavra. Não vale a pena você trilhar o caminho errado. Não vale a pena você andar com gente má. Não vale a pena você estar na roda dos escarnecedores, esses que ficam falando. Ei, não vale a pena isso aí. E a Bíblia diz aqui no verso 5, no dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Espera aí. Então, seguir esses princípios não só vai afetar o plano natural, mas vai afetar o plano da eternidade na minha vida. Olha que tremendo. Eu decidir andar com as pessoas certas, eu decidi me afastar da roda dos escarnecedores, daqueles que zombam das coisas sagradas. A Bíblia diz que na eternidade isso vai ecoar. Espera aí, o que eu faço aqui na terra vai ecoar na eternidade? É isso que está escrito aqui. O que eu estou fazendo vai ecoar na eternidade. O que eu estou fazendo vai ecoar na eternidade. É por isso que eu não paro. Eu não paro de pregar a palavra, eu não paro de escrever livros. Hoje mesmo, sabe, podendo fazer qualquer outra coisa no mundo, eu estou fixo em ouvir a Deus, em ajudar as pessoas. Por quê? Porque o que eu estou fazendo está ecoando na eternidade. E no verso 6 diz assim, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Olha que tremendo. A Bíblia diz que o Senhor abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Senhor, me abençoa, Senhor. Que coisa tremenda, quem obedece a Deus. A Bíblia diz, não é eu, é aqui, é a sabedoria milenar, é os escritos sagrados, é a vida de Deus, é o Espírito vivificante falando comigo aqui. Deus abençoa, Deus dirige, olha só, Deus dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Não vai faltar direção de Deus na tua vida, porque você está obedecendo a Deus. Ele não vai faltar direção, não vai faltar bênção. Escreve aqui nos comentários, não vai faltar direção e não vai faltar bênção na minha vida. E a Bíblia diz, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. O que é a desgraça? Essa palavra que a gente não pode dizer para ninguém. Você sabia disso? Se não sabia, agora fica sabendo. A palavra ou desgraça não pode ser proferida por nós. Porque o que significa essa palavra? Não sei aqui no texto bíblico que a gente diz, né? Essa palavra significa sem graça. O que é uma pessoa sem graça?
sem a graça, né? Uma pessoa sem a graça é uma pessoa que está esvaziada da presença de Deus. Então, quando você fala uma palavra como essa que eu falei, a palavra desgraça para alguém, você está dizendo, essa pessoa não tem nada de Deus na vida dela. Não tem nada de Deus. Isso é uma coisa muito forte. Uma pessoa, como a Bíblia diz aqui, o fim dos maus são a desgraça e a morte, está falando de uma pessoa que não tem nada da graça de Deus. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Achou graça. Uma pessoa que está em desgraça, ela está sem nada da graça de Deus na vida dela. Isso é terrível para qualquer pessoa. Então, essa palavra não pode ser falada por nós. E a Bíblia diz que por fim a morte, mas não está falando só da morte aqui física, está falando também da morte eterna. Então, andar com Deus, seguir o conselho de Deus, sair da roda dos escarnecedores, vai garantir muitas bênçãos para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra aí para você, deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, certo? Estou aqui sem hoje um livro aqui para mostrar para vocês, né? Porque eu estou em viagem, eu estou hoje em Belo Horizonte. Eu vou ministrar agora pela manhã na Action Church aqui em Belo Horizonte. Eu e a minha esposa vamos ministrar e depois do meio-dia retorno para São Paulo. Amanhã eu estarei ministrando às 9 da manhã em São Paulo, em Alphaville, e a minha esposa vai estar ministrando às 18h30. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. Amém? E se você ainda não adquiriu nossos devocionais, eu não trouxe nenhum aqui para mostrar para você, tá? Mas se você não adquiriu, vá lá no meu site www.vinicius17.com.br e adquira nossos devocionais, porque os testemunhos não param de chegar de pessoas que têm sido abençoadas pelos nossos devocionais. Amém? Eu vou declarar o Salmo 91 hoje aqui e quero pedir a você que você deixe a sua curtida aqui nessa oração, que você também compartilhe com outras pessoas, amém? Compartilhe aí com teus amigos, com teus parentes, com as pessoas próximas. Quero lembrar a todos que amanhã nós vamos ter o segundo domingo da profecia, amém? Amanhã nós vamos ter o segundo domingo da profecia, onde nós estamos naquela palavra, da palavra profética que recebeu Naamã de Eliseu, amém? E nós cremos que cada domingo vai ser incrível, vai ter um derramar de Deus especial. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Partá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. E escute o meu recado. Nós vamos ter, semana que vem, o início de um novo módulo dentro da Academia Kingdom Global, que é um módulo de sonhos. Então eu vou ficar cerca de um mês, mais ou menos, ministrando sobre os sonhos, um mês, talvez um pouquinho mais, dentro da academia, ao vivo. Tá? Todo o módulo dos sonhos vai ser ao vivo dentro da minha academia, que é uma escola online. Você pode participar de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo. Ali nós temos muitos conteúdos, inclusive temos apostilas ali, e agora nós vamos começar um novo módulo, que é o módulo de sonhos. Eu vou começar desde o beabá dos sonhos e vou ir até o fim do básico, podemos dizer, dos sonhos.
tá? Então, você que quiser nos acompanhar, o link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.viniciusiracete.com.br. Eu quero liberar uma palavra sobre uma mulher chamada Maria, Maria Aparecida. O Senhor fala contigo, Maria, e o Senhor me mostrou como se estivesse tirando das tuas costas, como se fosse coisas que estavam presas no seu ombro esquerdo. Você inclusive tem sentido dores nesse ombro, dores fortes. E você tem um filho chamado Hélio, e Deus está visitando a ti e a tua casa com bênçãos. Deus está tirando amarras que estavam prendendo a tua casa. O Senhor também me falou de uma mulher chamada Lucimara, que está aí me ouvindo, e que o Senhor manda dizer para você, Lucimara, que mudanças significativas estão acontecendo nos teus relacionamentos. Tem certas pessoas que não fazem mais parte da tua vida, e Deus já te mostrou. Porque essas pessoas revoltadas, essas pessoas iradas, Deus não quer perto da sua vida. Amém? É por isso que tanta coisa tem movimentado na sua vida e você não sabe o porquê que essas coisas acontecem. E o Senhor me disse, diga para ela, número 41. Acredito que é a tua idade, 41 anos. Deus está falando contigo, Lucimara, seja você quem for aí, Deus está mudando coisas na tua vida. E o Senhor também me mostra que pessoas vão te servir. Deus está mandando pessoas para serem bênção na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora orar por cada pessoa que está aqui me ouvindo nessa oração. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa. Eu vi uma criança também tomada de uma enfermidade, de uma alergia, e eu quero declarar saúde sobre essa criança, certo? Se você, pai ou mãe, está com seu filho doente, eu quero orar por ele agora, porque o Senhor me mostrou. Amém? Eu quero orar para que o Senhor cure totalmente dessa alergia, desse mal, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós entramos em oração em nome de Jesus Cristo, crendo, Pai, no que está escrito em Deuteronômio 1:11, sobre 1000 vezes mais bênção. Que essas 1000 bênçãos entrem na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que todo atrapalho também, tudo aquilo que tem trazido atraso na vida dessa pessoa, cesse agora. Eu libero uma palavra, porque tem muitos atrasos, o Senhor me mostrou aqui, pessoas que estão vivendo atrasos na sua vida, coisas que estão sendo travadas espiritualmente. Eu oro em nome de Jesus, declarando agora uma liberação total sobre tudo aquilo que está em atraso, tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que de alguma maneira ficou retido num lugar, ficou retido em cima de uma mesa, que está esperando uma decisão, que está esperando uma assinatura. Eu oro agora por uma liberação sobre isso, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oro para que toda infecção também, toda enfermidade, todo câncer, todo tipo de inflamação, de dores, de alergia, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E se há crianças que estão doentes ou com alergia, que essa criança seja curada agora, que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa, toque nessa criança, no nome de Jesus Cristo, e que toda alergia renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá paz a essa casa, dá harmonia, que todo espírito de briga, de confusão, de intriga, cesse nesse lar e que esse lar seja tocado pelo poder e pela graça de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor traga novidades para essa vida, que o Senhor traga o novo para essa vida, que portas se abram, que milagres sejam liberados, que favor divino, que a graça de Deus seja liberada sobre essa pessoa. No poderoso nome de Jesus Cristo, visita cada lar, visita cada família, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder e toque-os com o teu favor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Tem uma mulher chamada Nancy. Deus está te visitando nessa hora, Nancy. Visita a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Aquieta teu coração. Vem bênção aí no teu caminho. Deus te abençoe e até mais.